Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos voltar às aulas, né? Espero que todos estejam bem preparados, né? Esse último semestre, esse último trimestre, aconteceram várias modificações, né? Tanto o que era uma presença, né? O que era uma nota, né? Acho que agora padronizou, né? E várias dúvidas poderão ser sanadas, né? Logo agora na primeira semana, né? Então vamos começar a apresentação, que vocês já vão entender. Bom, esse trimestre eu vou estar apresentando fundamentos de produção animal. É a primeira aula, né? A apresentação da disciplina. E o que nós vamos ver em fundamentos de produção animal? É uma parte, né, do estudo do animal, né, desses animais domésticos, né, que fazem parte aí da ciência da zootecnia, né. A gente vai estar, então, logo na primeira aula, né, após a apresentação, a gente já vai estar discutindo sobre essa ciência. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho da importância, né, dos mercados, né, que existem dos animais, né, na aula 3. Na aula 4, a gente vai estar falando um pouquinho sobre pastagens, né, o ambiente, né, em que alguns animais vivem, né. Depois passamos para o bovino de corte, né, que no Tocantins é a atividade mais importante. Depois o bovino de leite, né, que é uma atividade ainda em desenvolvimento, entretanto, ela é muito concentrada em algumas regiões aqui do Tocantins. Ela está muito ligada, né, ao tradicional, né? Vamos dizer assim, leite é uma coisa que desde o início da humanidade a gente depende dele. Depois a gente vai estar estudando um pouquinho de aquicultura. É uma aula muito breve, né, que é uma coisa muito importante. A gente também está abordando um pouquinho da piscicultura, né. Entretanto, vocês vão ter pouca oportunidade durante o curso de agronegócio, né, sobre essa parte de produção. Entretanto, eu acredito que vocês consigam complementar, né, essa eficiência assistindo palestras, seminários, né, que no Tocantins é mais abundante esse tema, né. Depois a gente vai passar para a avicultura, de postura, né, dos ovos, né, grande importância. Com isso a gente vai fechar as matérias, né, para a prova A1. A prova A1 é presencial, né, a gente vai estar discutindo um pouquinho mais depois. Depois a gente vai passar para a avicultura de corte, né, e depois a gente vai falar um pouco, né, dos resíduos da avicultura, que ela tem uma importância, né, que a atividade, depois a gente vai estar discutindo, né, que a agricultura não é só a carne, né, tem outras coisas que elas geram rendimento no campo. A gente vai estar discutindo a nutrição animal, né, que é um componente importantíssimo para a produção, né, no ponto de vista dos gastos, né, do que é necessário, né, dividido em duas aulas, né, porque não adianta querer explicar numa aula que vocês vão estar envolvidos na produção do seminário, então as aulas são mais curtas depois da aula, né? Então você tenta dividir um pouco. Depois a gente vai falar sobre a classificação dos alimentos dos animais, né? Também estão divididos, né? E por fim, gente, no final do curso a gente vai falar um pouquinho sobre os abates animais, né? Que diferente, né, vamos dizer assim, características diferentes, né, que a gente tem que cumprir, lembrando, né, o mercado externo, né, a gente tem que mostrar algumas particularidades, né,
que vocês podem encontrar, e você já tem que saber um pouco sobre isso, né? Alguma noção, né, sobre o que faz isso, né, e como é o processo. E por fim nós vamos estar terminando, né, e realizando o seminário. Acho que esse é o base, né, gente? A gente vai aprender em fundamentos. Né? A matéria é fundamentos, justamente. Por causa... Bom, a avaliação, pessoal, teve muita dúvida. Bom, a avaliação A1 vale 6 pontos, né? Aquela prova, né? Que vocês viram como é que elas são realizadas, né? Acho que já pegaram o jeito aí. Ou ele avalia as atividades, que agora vai ser por ciclo, vale 4 pontos. A soma dessas duas que vai dar a nota N1. A nota N2, gente, é o seminário mais as atividades também, que valem 4. Né? O seminário vale 6 e a atividade vale 4. Quem dá a nota da atividade é o tutor, né? Ele que lê as atividades e ele que dá a nota. Então, a soma da N1 mais a N2 dividido por 2, ela tem que dar mais de 5,95 para ser aprovado, e se ficar entre 4 e 5,94, você vai para o exame final. O exame final, a partir desse trimestre, ele é diferente em relação aos 2 primeiros, né? O exame final, ele vai ser das aulas, né, após A1. Então, gente,